O aumento do risco soberano impactou a percepção do risco nos bancos, que têm seus balanços dos títulos soberanos. Como consequência, nós observamos aí um aumento do custo de captação, principalmente no mercado interbancário, naquele mercado que os bancos emprestam entre si, reservas bancárias disponíveis, certo? E uma perda de valor também nas ações dessas empresas, dessas instituições no mercado de bolsa de valores, né? Essa é aquela relação entre capital de banco e liquidez. O capital é uma percepção da qualidade dos ativos. Se há uma percepção de que esses ativos são mais arriscados, consequentemente, o mesmo nível de capital será menos suficiente para enfrentar perdas, caso elas ocorram no futuro. Então, essa percepção de descapitalização por conta de uma redução na qualidade dos ativos que essas instituições carregam, acaba por impactar a capacidade que a instituição tem de se financiar nos mercados. Então, aí nós vemos o capital da instituição afetando as condições de liquidez, ou seja, a capacidade de tomar recursos do público, tomar recursos de outros bancos, que acaba levando essas instituições a tomarem recursos da autoridade monetária, como tem sido o caso na Europa. Só para ilustrar aqui, então, o risco dos bancos também reage naquela dinâmica que nós vimos em relação ao soberano, tem essa correlação muito forte. E aí, sem listar nome de bancos, mas pegamos bancos selecionados de Itália, França e Espanha, e nós vemos também uma elevação do risco dos bancos representado pelo CDS, que é um instrumento bastante utilizado para medir risco de capacidade de pagamento. Também nos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, numa outra escala, nós vemos aí no verão do hemisfério norte, em julho e agosto principalmente, um crescimento forte desses riscos também nos bancos de países menos afetados pela corrente crise soberana. Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido nesse gráfico. O custo de captação dos bancos, como eu mencionei, quer dizer, questão da insuficiência de capital na percepção do mercado, ou seja, o capital sendo afetado pela qualidade dos ativos, transmitindo para o lado da liquidez, ou seja, da capacidade que tem essas instituições de financiar ou não o mercado. Nós vemos aqui, na linha azul, a realidade que vem ocorrendo nos Estados Unidos, ou seja, o diferencial entre as taxas que os bancos cobram uns dos outros em relação à taxa overnight, aquela taxa de política, a taxa da autoridade monetária. A mesma coisa com relação à zona do euro, o spread, a diferença entre o Euribor, que seria uma taxa interbancária, em relação à ONIA, que é uma taxa de overnight, utilizada nas operações do Banco Central Europeu com os bancos, com os regulados. Nós vimos uma puxada muito forte durante o verão no hemisfério norte, nessa medida de custo de captação dessas instituições. Como eu mencionei, também o valor das ações das instituições financeiras na Europa recua ao longo desse processo, recua para níveis bastante mais baixos, o mesmo de uma outra intensidade em relação ao setor financeiro, as ações do setor financeiro nos Estados Unidos.